Nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a diferença do is, o igual, utilizados ali em operações condicionais, e te mostrar que essa diferença vem justamente sobre alocação em memória. Você vai entender como é que funciona, eu vou te explicar como é que a gente vê isso na faculdade, nessa questão de alocação em memória de variáveis, e operador in para você poder utilizar lá nos seus loop for, beleza? Bora lá para a prática, você vai entender isso aqui melhor. Bom, então bora lá. Qual que é a diferença então de eu ter um x igual a zero ou x is zero? Para você entender melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um x é igual a uma lista de 1, 2 e 3 e vou criar um y igual a 1, 2 e 3. E eu vou executar aqui dois prints. Eu vou colocar um primeiro print x, e aqui eu vou printar se x é igual a y. E eu vou colocar aqui um segundo print, verificando se o nosso x is y. Ou seja, se o x é y, vou executar o nosso script aqui. Bom, consegue ver que o primeiro deu true e o segundo deu false. Por que que a gente tem isso? Bom, na verdade, eu vou colocar aqui um desenho para você poder entender. A gente tem, em alocação de memória, eu vou pôr um desenho de x em memória e um y em memória. Quando a gente faz x é igual a essa linha, o nosso computador, ele pega esse x aqui e determina um espaço em memória para ele ficar. Então, nossa memória, ela tem vários espaços assim empilhados, né? E aí o nosso computador pega esse x e acha um espaço disponível e coloca esse x lá. E aí aqui eu fiz uma declaração de y, ele pega esse y, acha um outro espaço e coloca ele lá. E aí o que acontece? Numa comparação de igual, eu estou verificando se x ele é igual a y. Sim, x é igual a y, mas x é y? Não, por quê? Porque ele verifica se o x e y ocupam o mesmo espaço em memória. Então, no caso, x tem um espaço em memória diferente de y, e x não é y, porque os dois estão em espaços de memória diferentes. Quando a gente declara uma variável, o computador cria ali por debaixo dos panos, como se fosse um identificador que aponta o endereço de x em memória e o endereço de y lá em memória. Então, nessa comparação aqui, ele faz uma verificação, basicamente nessa situação aqui, se o x e o y têm o mesmo local em memória. A gente tem um caso, por exemplo, se você fizer uma comparação aqui de, vou pôr aqui x igual a zero, e aí eu vou fazer uma comparação incluindo na variável. Eu vou colocar x é igual a zero. Se x for igual a zero, ele vai colocar em y o valor true, certo? De verdadeiro, porque x é igual a zero. E aí eu vou printar aqui, ó, x, y é verdadeiro, e executar o nosso script. Ele printou aqui true, certo? Porque nesse caso aqui, eu tô fazendo uma verificação com valor booleano. Então eu tenho a palavra reservada true, de verdadeiro, ele printou true. Por quê? Y é verdadeiro? E sim, y é verdadeiro, por isso que deu true aqui. Agora, se você for fazer uma comparação, uma condicional de uma variável com uma outra variável, nesse caso, ele vai entrar na questão de memória que eu tinha explicado anteriormente, entendeu? Que você já entendeu 100% de como funciona o is e já vai poder utilizar nas suas operações condicionais. Isso aqui é bem legal de você utilizar, no caso, para valor true ou false, porque fica fácil de você ler, né? É basicamente um inglês aqui, né? Y é verdadeiro, entendeu? É bom você usar nesses casos aqui, que fica legal de você, dos programadores ler, né? Bom, agora a gente vai verificar como é que funciona o operador in, a gente verificar, por exemplo, se um determinado elemento tá ou não em uma lista. É bem legal de você utilizar, vai te ajudar bastante. Mas antes, eu preciso te dar um recado muito importante. Durante o seu processo de aprendizado, você tem que passar por 3 etapas: aprender, praticar e ensinar. No momento que você está assistindo essa aula, você está fazendo essa primeira etapa, você está aprendendo. Praticando seria se você pegasse o que a gente tem aqui na aula e fizesse aí no seu computador e executasse também. Além disso, pegar outras coisas e praticar para você poder aprender mais rápido. É com a prática que você vai aprender realmente a programação. Pensando nisso, eu fiz um e-book, eu vou deixar aí na descrição. Você pegando ele e fazendo os exercícios teóricos e exercícios práticos, você vai passar da etapa 1 para a etapa 2. E aí sim você vai realmente aprender de verdade a programar, entendeu? Não basta só você ficar assistindo o vídeo e não fazer a coisa na prática, pegar para poder aprender de verdade. E aí uma última coisa que a gente vai ver aqui seria o in. Vou colocar aqui o nosso x aqui, ele é uma lista do valor 1, 2 e 3, um array de 1, 2 e 3. E aí eu quero fazer uma condicional verificando se o 1
ele está nessa lista. E aí, para isso, a gente vai utilizar o in. Então, se 1 está em X, eu vou printar aqui. Sim, 1 está em X. Executando aqui, ele printou. Sim, 1 está em X. Agora, por exemplo, eu quero verificar se um determinado valor, se ele não está em X. Então, quero verificar aqui nessa lista, por exemplo, se ele não tem o valor 4. Então, como é que a gente faz isso? Se não tem 4 em X, sim, 4 não está em X. Executando aqui o nosso script, ele vai printar. Sim, 4 não está em X. Bom, se você aprendeu aqui sobre o in, mas não sabe utilizar operadores condicionais, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Eu vou deixar no link aí para você na descrição e vai aparecer aí para você os vídeos.